Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos ter a nossa devocional hoje e nós vamos falar, se você estiver aí com sua Bíblia, ou seja, no celular, ou seja, a sua própria Bíblia, nós vamos ler um texto que primeiramente falou muito ao meu coração. Mas primeiramente eu quero orar com vocês, pedir para que Deus possa nos abençoar nesta manhã também. Quero convidar você a ter um momento de oração comigo nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, que possamos fazer de cada minuto o melhor minuto, Pai. Que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, como falou ao meu coração primeiramente. Muito obrigado por este momento, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos trabalhar hoje, nessa devocional, o texto que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14. A carta de Paulo aos Efésios, ela é muito interessante porque trabalha algumas questões de nos fortalecermos espiritualmente, sabe? E o texto que diz lá em 5,14, ele fala assim, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É interessante essa expressão, desperta você que dorme, e quando a gente começa a olhar esse texto, a gente percebe que não é apenas um despertamento, mas ele também, depois ele fala, levanta. Olha que interessante. Eu sempre havia lido esse texto, o que mais me chamava a atenção era o despertar. Mas aí ele fala para a gente se levantar. Interessante isso, né? E uma das coisas que ele fala também é individual. Desperta você. E não é um despertamento coletivo. Achei muito interessante também o que Paulo ensinou a gente, né? Deixou isso lá na época para essa igreja que ele visitou. Depois ele se dirigiu a eles através dessa carta. Então a primeira coisa assim, que me chamou muito a atenção e falou primeiramente comigo é exatamente isso. É um despertamento primeiramente para mim, Chiton, e para você que está na devocional. Porque eu, assim como também na minha vida, não sei se você já passou por isso, às vezes a gente aguarda um despertamento do grupo, né? A gente espera um despertamento dos colegas de trabalho, a gente espera um despertamento da igreja que a gente frequenta, a gente espera um despertamento dos amigos, da família, mas Paulo está falando assim, ó, desperta você que está dormindo e coloca-se em pé. E aí, nesse processo, né, que Paulo está nos ensinando nessa manhã, ele vai, na sequência, e se a gente for ler só o versículo isolado, a gente vai não entender completamente o que ele está querendo dizer. Depois que ele fala para a gente se despertar desse sono, mas não é desse sono físico que eu e você acordamos agora cedo. Ele está falando de um sono, de uma realidade espiritual, não é? Então ele fala assim, ó, você desperta, você levanta, e aí depois um pouquinho mais à frente no texto, ele fala assim, ó, veja diligentemente como é que você está andando. Olha essa sequência, desperta, acorda, levanta e anda. E aí ele fala assim, eu vou passar para vocês como que vocês poderiam andar, devem andar, já que vocês acordaram ou precisam acordar desse sono espiritual, não é? Ele fala assim, ó, andem como sábios, andem como sábios. Ou seja, não podemos andar simplesmente por andar. A gente sabe que existe muito conhecimento hoje, existe muita informação disponível, existem coisas que você pode se alimentar de todas as teorias, mas a sabedoria vem de Deus. E ele fala assim, ó, quando vocês estiverem andando, procurem andar em sabedoria. Uma outra coisa que ele orienta para essas pessoas que tomarem a decisão desse despertamento
aproveite todas as oportunidades que vocês têm, né? Acho que isso é muito importante, a gente aproveitar as oportunidades, não é? E não desperdiçá-las. E essas oportunidades, elas acontecem no campo espiritual. Existem outras áreas da nossa vida que a gente tem ótimas oportunidades, a gente não pode desperdiçá-las, não é? Então, cada um tem oportunidades que você sabe que, poxa, Deus está falando comigo que eu tenho que aproveitar esse momento, essa ocasião, essa data, esse ano. Então, Paulo também fala, né? Aproveita, usa bem as oportunidades. Uma outra coisa que também, quando a gente estiver andando, é entender a vontade de Deus. Não adianta só andar por andar, sem você ter um objetivo, sem você ter aí algo que você realmente percebe que Deus está pedindo para você realizar. É muito bom quando você anda conforme Deus está pedindo para você caminhar. E às vezes não é feio você pegar um retorno da sua vida, né? Quantos estavam indo para uma direção e de repente tiveram que mudar essa direção? Se Deus está pedindo para você mudar de direção, qual o problema? Não é? O próprio apóstolo que escreveu para a gente essa carta mudou de direção a vida dele. Ele estava indo para Damasco, Deus interrompeu a viagem dele, não é? E ele falou assim, não, eu não quero que você faça mais isso. Paulo sabe o que é fazer a vontade de Deus. Uma outra coisa também que esse texto nos ensina, como a gente deve andar, uma expressão que a gente não usa muito diariamente, mas ela é muito boa, salmodiando entre a gente, sabe? Salmodiando é como eu posso dizer, você estar cantando louvores, ou pelo menos tendo os seus lábios mais aprumados, né? A gente sabe que a gente vive no meio de situações tão pessimistas, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai o tempo todo estar reclamando. E assim, reclamando de coisas, às vezes, que não deveríamos estar reclamando, né? Reclamamos da comida, reclamamos do carro, reclamamos do trânsito, reclamamos dos lugares que às vezes a gente frequenta, enfim, acho que cada um aqui, quem nunca reclamou, atira a primeira pedra. Quem nunca reclamou injustamente de alguma coisa? E Paulo, quando fala assim, ó, você que quer andar, você que já se levantou, procura andar agradecendo as coisas, sabe? E ele termina falando assim, ó, sempre dando graças por tudo, por tudo. Então eu creio que não é simplesmente andarmos, nós temos que ter um estilo de vida diferente. Se nós realmente estamos propondo nesse tempo de jejum e oração, é extremamente importante que a gente se proponha a isso. E o tema de hoje é sobre comodismo. Olha que interessante, né? A semana passada, eu combinei com o Elder, falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, terça-feira, vamos lá no parque para a gente praticar um esporte aí. Faz tempo que a gente não se encontra, vamos lá bater um papo. Quando foi, dias depois, eu lembrei, assim, não posso ir, cara, vai trombar com a minha devocional. Aí ontem à noite eu estava em casa ali pensando, falei, como assim? Como é que eu não posso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou acordar mais cedo, vou me programar, vou me planejar, vou participar da devocional lá no parque e depois eu vou continuar meu combinado com o Elder. O que eu pensei? Às vezes a gente se deixa ser influenciado por achar que as coisas não vão ser possíveis fazer. Mas se você planejar, se você determinar que a sua vida não vai ser mais acomodada, é possível você fazer muita coisa. Você precisa se organizar. Nós fomos ministrados, né, recentemente, né, pela Marlúcia sobre isso, né? Organizar a nossa agenda. Poxa, quando eu tive um instalo, eu falei, pô, é lógico que é possível. Por que eu preciso fazer a devocional dentro da minha casa? Por que eu não posso fazer ao ar livre com esse cenário aqui, ó? É sair fora desse pensamento que achar que as coisas não vão dar certo. Eu fiz aqui rapidamente as consequências de uma vida acomodada. Acho que tem 3 áreas que podem prejudicar a nossa vida. A primeira coisa é a nossa saúde física, quando a gente está acomodado. O pessoal do HC sabe quantas pessoas vocês recebem por comodismo das pessoas fisicamente, né? Quantas doenças a gente acaba acumulando quando a gente não faz nada além do normal. Quando a gente segue a nossa vida de
escada rolante, elevador, carro, controle remoto. Quer dizer, tudo é automático e a gente não tem esforço físico nenhum na nossa vida. Você pode perceber, você segue a tua vida sem esforço físico nenhum. Inclusive, você pede comida no portão da sua casa. Se você quiser, você vive a sua vida somente dentro da sua casa, do jeito que nós estamos hoje. Então, a primeira coisa de uma vida acomodada é enfermidades no corpo. A segunda coisa que eu separei para compartilhar, uma vida acomodada, é mentalmente a gente também começa a ter problemas, não é? Porque você não se relaciona, você fica fechada, você não faz algo diferente. Então você vai ter enfermidades no corpo também, se você se acomodar mentalmente na sua vida. Uma vida de só reclamação, uma vida que não agradece. E, interessante, né? Uma vida acomodada espiritualmente, existe um outro corpo. Eu falei do corpo físico, mental e agora o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está sentindo também o seu comodismo. Quando você se acomoda, que você é parte desse corpo, o corpo vai sentir. O corpo sente a tua ausência. O corpo sente quando você não está junto, porque você é importante. E não existe pessoas mais importantes no corpo do que outras. O próprio Paulo fala lá em 1 Coríntios, fala, olha, se você é um dedo, se você é um olho, se você é um braço, uma perna, vocês são todos iguais, vocês são importantes no corpo. E agora eu quero finalizar a nossa devocional falando das consequências de um corpo que deixou de ser acomodado. Agora está ativo. O Espírito Santo despertou ele para ele ter uma vida abundante. Fisicamente você vai ser uma pessoa mais disposta, você vai acordar bem, você vai dizer mais sim para as coisas, você não vai ficar colocando barreiras, né? Você vai dizer assim, poxa, eu posso fazer, por que não? Não é? Uma outra coisa é que mentalmente você vai se tornar uma pessoa mais alegre, mais feliz, você vai influenciar mais as pessoas no sentido de você poder dizer, olha, eu sou feliz, não pelo que eu tenho, mas por aquilo que eu estou me dispondo a fazer, porque agora eu não sou uma pessoa acomodada. E por fim, uma pessoa que decide não ser acomodada espiritualmente, que no próximo capítulo de Efésios 6 diz as armaduras de Deus ali, é uma pessoa também que pode agir plenamente como Deus deseja que sejamos, tá bom? Eu espero que nesta manhã eu não sou o melhor exemplo de uma pessoa não acomodada. Fazia muito tempo que eu não via para o parque, eu tinha parado de caminhar, mas eu espero que Deus possa fazer a gente andar. Que Deus faça você andar para o trabalho, que Deus possa fazer você andar para o parque, porque muitos querem ter academia e é caro, mas os parques estão hoje abertos, livres de graça. Que você possa caminhar para o corpo de Cristo, se Deus te despertar para ir à igreja, se você pode caminhar para tantos lugares. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Amém. Nós vamos orar, e eu quero orar com vocês estão aqui, em grupo, individualmente, em casa, no trabalho, já ou a caminho. Tem algumas áreas da nossa vida que a gente precisa entregar para Deus. São áreas que precisam de um despertamento, estão dormindo. Então, que Deus possa nos mover e você também possa entregar, porque às vezes pelas nossas forças não dá. A gente sabe que a gente chega no limite muitas vezes. Então, que nesta manhã você possa entregar a sua vida para que ela possa ser despertada, você possa se levantar e você possa andar. E não é pela força das pessoas, mas é somente pela força de Deus. Eu quero convidar você para a gente orar junto, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu quero, nesta manhã, pedir para que o Senhor nos desperte de um sono que às vezes está profundo, Pai. Aquele sono, Pai, que às vezes nós não percebemos que estamos acomodados na nossa vida espiritual. Cuida de cada um aqui, Pai, a começar pela minha vida. Que o Senhor possa acrescentar em nós o seu querer, a tua vontade. E principalmente, ó Deus, que haja um avivamento individual primeiro, para que depois todo o corpo de Cristo seja abençoado, que as pessoas que estão ao nosso redor sejam abençoadas e que o Senhor continue falando conosco nessas devocionais e nesse jejum. Muito obrigado, Deus, por esta manhã e por esse dia. E abençoa tudo que formos fazer, possamos andar na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Deus abençoe. Bom domingo, um bom dia para você. Já ia falar bom domingo, ao vício do culto, tá bom? Obrigado, queridos. Deus abençoe. Que a gente possa ter aí um dia muito feliz, tá bom? Um abraço.